Eles agora vão publicar as revelações que foram dadas até agora no primeiro ano e meio da organização da igreja. Por que discutir não é suficiente? Não seria bom escrever com maior clareza? Colocaremos nossas vidas em risco e assinaremos que isso é uma escritura. Essa foi uma sentença de morte. Eu me oferecerei como resgate e vocês podem me açoitar ou me matar. Mas parem de destruir nossa comunidade. Olá, bem-vindos de volta. Eu sou Lynn Hilton Wilson, membro da equipe da Central das Escrituras, convidando-os a acompanhar a história da igreja. Hoje, estamos analisando as sessões 67 a 70 de Doutrina e Convênios e poderemos ver a mão do Senhor nisso. Espero que algumas dessas mensagens os ajudem a edificar uma fé duradoura. Espero que elas os ajudem a iluminar seu estudo das Escrituras e que os incentivem a voltar às Escrituras. Tenho apostilas para cada semana e elas devem estar anexadas logo abaixo do vídeo. Um clique os levará ao arquivo da Central das Escrituras, onde vocês poderão ler alguns deles. Mas, ao darmos uma olhada na história, vamos ver as perguntas difíceis que trataram desse período em 1831. Se Joseph foi inspirado a receber a palavra de Deus, especialmente como mandamentos, por que sua escrita é tão pouco polida? E por que o nome mudou de Livro de Mandamentos para Livro de Doutrina e Convênios? E aqui veremos uma palavra especial, muito repetida, mas desconhecida para os santos naquela época: sinagoga. Bem-vindos de volta ao século XIX para definirmos as palavras, começando com sinagoga. Se você procurar em Joseph Smith Papers, verá Joseph usando essa palavra 54 vezes. E bem aqui na seção 68 ele diz: enquanto o Senhor lhe conta o que está acontecendo, a revelação diz, de terra em terra, nas congregações dos iníquos, em suas sinagogas. E bem, isso pode soar terrível se for tirado do contexto, mas o que ele está falando é sobre a coligação de Israel e os santos fazendo o trabalho missionário e trazendo pessoas a Cristo. Na verdade, não é tão misógino quanto parece. Há outra na seção 66, e quando Joseph estava falando, escolhi apenas uma das 54 vezes em que isso é mencionado. Em 22 de janeiro de 1834, ele disse: vocês serão açoitados de cidade em cidade e de sinagoga em sinagoga. Essa é uma palavra que faz parte do vocabulário de Joseph quando ele se refere às igrejas. Agora, se você voltar ao dicionário Webster's em 1824, a primeira, a segunda e a terceira definição se referem a locais de adoração judaicos, locais de reunião judaicos. E mais tarde as pessoas usam esse termo para outros tipos de reuniões de igreja, outros tipos de locais comunitários, locais de reunião, locais de adoração. Portanto, vamos dar um tempo a ele. Isso faz parte de seu vocabulário. É outra evidência de que Joseph foi o tradutor do livro de Mórmon e que sua voz é vista no texto. Portanto, não estou usando isso para atirar pedras no profeta. Vejo isso como uma forma de testemunhar. Sim, isso é uma evidência de que é Joseph quem está escrevendo e dizendo essas palavras. Não são outras pessoas, mas vamos dar-lhes as boas-vindas de volta à Fazenda Johnson. Estamos a 55 quilômetros ao sul de Kirtland. Estamos em Hiram, Ohio. E os santos se reuniram. Você sabe, sem as reuniões da igreja, eles têm essas conferências em que as pessoas vêm de quilômetros de distância. A última foi realizada em 25 e 26 de outubro, em Orange, Ohio. E é de lá que eles estão saindo e decidiram onde receberam as revelações, que agora vão publicar as revelações que foram dadas até agora no primeiro ano e meio da organização da igreja. E assim, algumas delas foram publicadas. Começamos com 10 e depois 12. E acabamos com 18 élderes, além de irmãs e outros membros da família que estão participando dessa conferência de 12 dias, de 1º a 12 de novembro, na casa de John Johnson. E eles então discutem a publicação do livro de mandamentos. Se por acaso estiverem ouvindo essa discussão, onde podem ver meus slides, poderão ver as assinaturas manuscritas desses élderes que estavam presentes. Joseph Smith, Oliver Cowdery, David Whitmer, John Whitmer, Peter Whitmer, sabe, nossas boas fortalezas durante todo o ano, Sidney e William McLellin estão lá.
nosso professor Orson Hyde, um recém-converso, e Luke e Lyman Johnson, os filhos da família que estão morando aqui na fazenda. Eles nomearam um Joseph, e esse comitê decidiu que publicaria o livro de mandamentos, e disseram que publicariam 10.000 cópias. Não importa se temos apenas 5.000 exemplares do livro de Mormon que não foram vendidos. Estamos focados em ajudar as pessoas com comida e moradia. Estamos morando em tendas em alguns lugares, tanto no Missouri quanto em Kirtland. Não importa que tenhamos muita dificuldade em reunir pessoas ao nosso redor para que se interessem pela palavra de Deus. Não importa que este seja um novo livro de escrituras que estamos lançando ao mundo para abrir o cânone e que será rejeitado repetidas vezes, ainda mais porque ele afirma que há um profeta vivo na Terra agora. Decidi dar uma olhada para ver o que era uma publicação normal na época. Então pensei, Louisa May Alcott, ela é posterior a isso. Ela é 30, 40 anos posterior a isso. Sua primeira publicação, 1.500 cópias. Dei uma olhada em Little Women, escrito anos mais tarde. Ela está estabelecida. É um de seus melhores. 2.000 cópias. Eles estão sugerindo 10.000. Também pesquisei grandes autores como Nathaniel Hawthorne, Scarlett Letter, James Cooper e David Thoreau. Sabe, pesquisei todos eles. Ninguém está nem perto disso. Essa é uma ideia ultrajante. E houve muito debate para chegar a esse número e nem tudo foi positivo. Essa reunião, essa conferência não estava saturada de harmonia e do Espírito do Senhor. De fato, nos escritos de William McLellin, e lembre-se de que ele é professor e médico, ele está extremamente preocupado com a falta de qualidade desses produtos. E ele está muito preocupado em publicar algo, mas tem um testemunho. Assim, ele descreve, pois é um bom arquivista, que passaram horas discutindo a publicação disso e finalmente decidiram imprimi-lo e chegaram a esse número. Mas a resposta de Joseph a isso, quando as pessoas estão discutindo e debatendo, é: por que isso não é bom o suficiente? Por que você não pode escrever com mais clareza? Joseph disse que era uma responsabilidade terrível escrever em nome do Senhor, porque aqui temos um ser perfeito que precisa se expressar por meio de um vocabulário e de um ser humano muito imperfeitos. E ele se sente tão inadequado para fazer isso. A razão pela qual Joseph se sente assim, e a razão pela qual William McLellin se sente assim, e as outras pessoas que estavam lá, é porque eles vieram de uma cultura muito diferente da nossa. Eles realmente acreditavam que a Bíblia era infalível. De fato, tenho aqui uma citação de Alexander Campbell. Lembro-me de que Alexander Campbell tinha uma boa base de discípulos de Cristo nessa área da reserva ocidental, em Ohio, na seção norte. Ele tinha uma comunidade dominante e muitas pessoas haviam se convertido à sua forma de reforma, a qual ele se referia como restauração. E Alexander Campbell ensinou que a Bíblia é infalível porque foi sancionada, aprovada e citada por aqueles que estão sob a mais completa influência do Espírito Santo. Os escritos dos apóstolos e dos profetas são histórias autênticas escritas sob a orientação do Espírito de Deus, ou são revelações imediatas e diretas de assuntos inacessíveis aos homens mortais. Ele continua em uma seção posterior. Os autores bíblicos são historiadores sagrados. Seu sucesso nisso não pode ser atribuído a nenhuma outra causa senão as qualificações sobrenaturais que possuíam, as energias criadoras do Espírito. Agora, Alexander Campbell não achava que o Espírito estava presente em sua época. Ele pertencia à Bíblia. E assim, toda a comunidade, presumindo que a Bíblia é inerrante, pressionou muito José, porque ele sabia que não era infalível. Ele sentia essa grande responsabilidade de escrever em nome do Senhor.
E, no entanto, ele havia aprendido em 4 anos de estudos por meio de Moroni e em muitas outras experiências difíceis, como o manuscrito perdido, que precisava obedecer com exatidão e que o tempo do Senhor é maravilhoso. E você pode estar se perguntando, bem, Alexander Campbell tinha essas ideias. Isso é só em Ohio. E o restante das pessoas que estavam em contato com Joseph naquela época? Por isso, escolhi uma citação do diretor da Universidade de Princeton, Charles Hodge. Ele foi o teólogo mais conhecido, bem publicado e bem compreendido durante 80 anos nos Estados Unidos, abrangendo todo o século XIX e o século XX. E ele disse que os prelados modernos, ou seja, os pregadores modernos, as pessoas educadas modernas que foram treinadas para o ministério, os prelados modernos não reivindicam nenhuma comissão imediata, nenhum conhecimento independente derivado de revelação imediata, nenhuma infalibilidade pessoal, nenhuma visão de Cristo, nenhum dom de milagres. Um homem não pode ser um profeta sem o dom da profecia. E nenhum homem pode reivindicar corretamente ser um apóstolo sem possuir os dons que fizeram dos apóstolos originais o que eles eram. Isso não é irônico? E até procurei saber se ele estava atacando diretamente a restauração de Joseph Smith quando disse isso. Ele estava atacando os mormonitas? E não consegui encontrar. E eu li, ele é um daqueles que eu li volumes de seus escritos. E não consegui encontrar se ele estava atacando diretamente Joseph. Porque, neste momento, temos no segundo grande despertar mais de 200 pessoas que afirmam ser profetas. Sabe, não se trata apenas de Joseph como um homem mórmon no deserto. Essa é uma área em que muitas pessoas têm visões e sonhos e se sentem chamadas por Deus para servir e pregar o Evangelho. E muitos deles, creio eu, eram discípulos sinceros de Jesus Cristo, como Charles Finney. Eu jamais atiraria pedras em muitas dessas pessoas. De fato, Crazy Dow, Lorenzo Dow é um deles. Mas o problema é que Joseph tinha conhecimento independente. O pai e o filho vieram até ele. Ele teve revelação imediata. Por meio do Urim e Tumim, ele foi capaz de traduzir um texto antigo. Mas será que ele tinha infalibilidade pessoal? Não. E eles viam essa tendência calvinista que acabara de se espalhar por toda a nação protestante e grande parte da Europa protestante e em todo o mundo, de que os apóstolos se tornaram pessoalmente infalíveis por meio do Espírito. E se o Espírito estava em você, você se tornava infalível. Mas ele teve uma visão de Cristo. Ele foi incumbido de testificar do Senhor ressuscitado. E foi assim que ele se tornou apóstolo. E ele de fato demonstrou o dom de milagres. Ele não apenas expulsou demônios, falou em línguas e ressuscitou os mortos. Ele tinha o dom da profecia. Ele profetizou muitas coisas. E eu li os ataques contrários dizendo que essas são algumas das profecias de Joseph que não se cumpriram. Bem, vamos dar uma olhada nas fontes de primeira e segunda mão e vejamos quais coisas eram condicionais. Um olhar atento, uma visão geral sistemática dessas coisas realmente resolve muitos desses ataques. Mas sou muito grata por ter conseguido ler as Escrituras e sentir um testemunho de Deus, inclusive este livro de mandamentos, esta doutrina e convênios que estudaremos este ano. Voltemos agora para Hiram, Ohio, para a Fazenda Johnson nessa conferência, de 1º a 12 de novembro. Mencionei que começamos com 10 e depois chegamos a 18 élderes, algumas irmãs, 18 élderes que assinam seu nome, o que é como assinar sua vida no documento. Mas é aqui que eles decidem publicar de fato o livro de mandamentos com 10.000 exemplares. E à medida que essas 18 testemunhas assinam durante esses 12 dias, o Senhor de fato envia 6 revelações. Você sabe, temos o prefácio e a conclusão. Portanto, essas são nossas sessões 1 e 133. E no meio, temos as sessões 64 e 70. Mas grande parte das revelações que vieram foi para preparar o mundo para a segunda vinda. Muitas delas falam sobre fugir da Babilônia. Essas 6 revelações estão repletas de imagens de nosso Salvador voltando para abençoar o mundo. E um comitê é chamado para escrever o prefácio enquanto eles estão lá discutindo com Joseph, reclamando e dizendo que ele não consegue escrever. E o comitê decide, ok,
Vamos escolher nossos melhores escritores. Vamos escolher Oliver Cowdery, Sidney Rigdon e William McLellin. Escrevam o prefácio e vamos falar sobre outras coisas. Vocês conhecem a história. Eles foram, escreveram e voltaram e foi um desastre total. O comitê simplesmente o destruiu. Foi muito humilhante. E isso me faz lembrar, na verdade, de um versículo em Nefe. Segundo Nefe, capítulo 9, versículo 28. Ó, quão astuto é o plano do maligno! Ó, a vaidade e a fraqueza e a insensatez dos homens! Quando são instruídos, pensam que são sábios e não dão ouvidos aos conselhos de Deus, pondo-os de lado, supondo que sabem por si mesmos. Portanto, a sua sabedoria é insensatez e não lhes traz proveito. Quando analiso minhas perguntas diante do Senhor, a qualquer momento, não vou com um coração manso e humilde, mas sim com um coração que me ensina, pois estou pronta para aprender. Ensina-me, quero fazer do seu jeito. Tenho o mesmo problema. Mas esse espaço sagrado da fazenda Johnson, que Elsa tem agora completamente, lembrem-se, ela ainda tem 6 filhos em casa e tem gêmeos. Ela tem uma criança de 10 anos e os gêmeos, ou seja, os gêmeos adotados por Emma, e ela abre a porta para todas essas pessoas extras que estão vindo da conferência. Quando o comitê rasgou o prefácio, o Espírito do Senhor caiu sobre Joseph e Sidney percebeu o que estava acontecendo. Ele imediatamente pegou uma pena e começou a registrar o que estava acontecendo. E temos isso escrito como um registro do diário de William McLellin. Joseph proferia algumas frases e Sidney as escrevia e depois as lia em voz alta. E se estivessem corretas, Joseph prosseguia e dizia mais. Em minhas aulas do instituto em Stanford, costumo levar penas. E às vezes até penas de peru, que é o que Oliver gostava de usar. E levo um pote de tinta e peço aos meus alunos que escrevam, enquanto lemos em voz alta, um versículo de doutrina e convênios. Isso faz com que todos fiquem mais lentos e o espaço se torna sagrado. E acho que William McLellin registra isso de uma forma que permite que você saiba que isso foi impactante para ele. E que ver a obra do Senhor dessa forma. E receber um testemunho de que eram as palavras de Deus que vinham da plenitude do Espírito, que não vinham da boca de Joseph, o que sua esposa podia claramente atestar, é realmente belo. E continuando em 3 de novembro daquela conferência, tenho aqui em um dos meus slides do Joseph Smith Papers Project a bela cópia manuscrita. E você pode ver como uma das tintas está manchada sobre a carta. Mas eles estão mantendo registros muito cuidadosos. E lembrem-se, Joseph Smith o Senhor pediu a Joseph Smith na seção 20 da organização da igreja que mantivessem um registro. E eles o fazem. É muito bonito ver esses registros, mas é nesse registro de 3 de novembro que temos a assinatura desses 18 homens. E quero enfatizar para vocês, como historiador da época, essa história do início do segundo grande despertar americano, que isso foi uma sentença de morte. Vocês sabem, temos o governo da multidão. Ainda temos pessoas como Alexander Hamilton que estão sendo mortas em duelos, sabe? Dizendo que vamos colocar nossas vidas em risco e assinar que isso é a Escritura, que acreditamos que Deus restaurou essas coisas e que isso deve ser igual à Bíblia. Isso é simplesmente impressionante. Extremamente corajoso para cada um desses homens. E nessa época, embora houvesse discussões, embora houvesse contendas, eles sentiram a necessidade do Espírito de acrescentar suas testemunhas. Portanto, o livro de Mórmon contém 3 homens e uma mulher que não o registrou. Foram seu filho e sua neta. E depois Mary Whitmer, é claro. E temos as 8 testemunhas, que são 2 ou 3 famílias. Agora temos 18 mandamentos para esse primeiro ano e meio. Agora, por que eles os chamavam de mandamentos? E por que nós os chamamos de revelações? Acho que é muito bom considerá-los como mandamentos.
Joseph altera a palavra, sendo responsável pela mudança. Não cabe reclamar. Mas será que quando leio algumas dessas sessões que começam com ouça, penso que Deus está me ordenando do Sinai? Não, é uma revelação para Joseph. É uma revelação para essas pessoas, William McLellin. Mas, na verdade, eram mandamentos para eles. E não deveríamos todos pensar nas revelações de Deus como mandamentos? Quando oro por um estímulo, quem devo ajudar hoje? Quando alguém vem à minha mente, preciso levar isso tão a sério quanto um mandamento de Deus. Nossas revelações são mandamentos de Deus, e Ele as dá a nós porque acha que somos dignos de obedecê-las. Ele está nos dando revelações porque espera que hajamos de acordo com elas. Por isso, na verdade, gosto do título Livro dos Mandamentos. Também quero compartilhar algumas das mensagens que foram compartilhadas em 8 de novembro nesta reunião. Agora é sábado, e eles votaram que Joseph Smith Jr. fosse designado para dedicar e consagrar ao Senhor esses irmãos, as Escrituras Sagradas e tudo o que eles confiaram aos seus cuidados. Veja, eles estão vivendo a lei da consagração bem aqui. Tudo o que estão fazendo é consagrado ao Senhor para que seu trabalho possa se tornar santo, para ser o valor da igreja, as riquezas de toda a terra. Agora eles não têm riquezas, mas estão tentando torná-las iguais para entender. E à medida que continuamos, se quiserem olhar meus slides para ver onde os documentos de Joseph Smith, cópias manuscritas, foram riscadas. Foi decidido por esta conferência que o irmão Joseph corrigisse esses erros ou enganos que ele poderia descobrir pelo Espírito Santo ao receber as revelações. Oh, não, eles riscam isso. Não receber as revelações, revisar as revelações e os mandamentos. Penso que se permitirmos que editem seu trabalho, Joseph também deve ter essa permissão. Quem atua como escriba pode riscar. Assim, eles deram a Joseph essa oportunidade. Foi decidido por esta conferência que o irmão Oliver Cowdery deve divulgar todas as informações ao mundo. E então, eles falam sobre o que vai para a gráfica. E então Oliver recebe um companheiro para ir com ele. Mas esse grupo de pessoas que recebeu a responsabilidade de cuidar das Escrituras terá que cuidar delas tão sagradamente quanto Joseph escondeu as placas de ouro no barril de feijão, nas tábuas do assoalho, no celeiro e nas pedras atrás da lareira. Todas essas coisas devem ser consideradas sagradas. Sabe, eu considero esse texto sagrado. Não gosto quando ele está no chão. Não gosto da encadernação. Já o rebobinei 2 vezes. Isso é sagrado para mim, e acho que esses homens sentiam o mesmo em relação à cópia das revelações. E temos aqui John Whitmer, que foi chamado para ir com Oliver e John. Você sabe, Oliver tem vivido na casa de John por anos, e eles se tornaram grandes amigos, e John foi chamado para ser o historiador da igreja. Ele é a pessoa perfeita para ir com ele, porque ele tem que escrever tudo isso. Falaremos um pouco mais sobre ele no futuro. Sidney Rigdon, Joseph Smith, W. Phelps. Agora, ele mal foi batizado e foi enviado a Cincinnati para comprar a prensa. Sabe, o Missouri é tão novo por lá. Eles não têm estradas, eles não têm prensas de impressão, eles não têm lojas. Você sabe, é muito, muito difícil conseguir tudo lá fora. Então, ele foi enviado a Cincinnati para comprar a prensa e depois transferi-la. Oliver Cowdery, é claro. E Martin Harris faz parte de nossos recursos para o dinheiro. Se olharmos para a seção 70, ainda dada nesta conferência, o Senhor disse lá, na seção 70, versículos 1 a 3. E ouvi a palavra do Senhor. Ordenei-os para serem os mordomos responsáveis pelas revelações e mandamentos. Você percebe que essa é a mesma palavra da lei da consagração. Sabe, todo o trabalho deles é consagrado a Deus. E que bênção escolher passar o dia em coisas que são consagradas a Deus. E percebemos que somos apenas administradores. Fico entusiasmada toda vez que vejo uma conexão com isso. Então, esse grupo de 6 homens se torna a empresa literária. E quem pode editar Joseph sob o Espírito? Bem, e quanto ao Oliver, ele pode ter pontuação? Será que ele pode, quando W. Phelps estiver na prensa, acrescentar vírgulas? Ele pode corrigir a ortografia para que fique consistente? Sabe, no livro de Mormon, Oliver escreve muito bem, mas ele escreve Coriantumer errado. E então, Joseph o faz riscar a palavra.
E o nome é escrito corretamente na mesma linha, não mais foneticamente, mas da forma como Joseph o vê escrito no Urim e Tumim. Mas na quinta ou sexta vez que ele escreve esse nome, ele o escreve foneticamente novamente. Portanto, a mesma coisa acontece em algumas revelações. As palavras são escritas de forma diferente dentro do mesmo livro de mandamentos. E sim, W. W. Phelps recebeu permissão para corrigir a ortografia. Achei que seria interessante dar uma olhada em quando todas essas revelações foram dadas. São revelações que começam claramente em 1828, sabe, no mês de julho, quando Joseph Smith registrou sua primeira revelação de Deus, que agora chamamos de seção 3. E então, em 1829, ele recebe 12 revelações enquanto está traduzindo o livro de Mórmon sozinho. E no final de 1829, há mais 15 revelações que foram escolhidas para serem canonizadas. Quando chegamos a setembro de 1830, temos a seção 28, que diz que teremos essa conferência e que Joseph Smith registrará as revelações de Deus. Então, depois que a igreja é organizada, eles fazem esse acordo maravilhoso que Deus diz: vocês estão se comprometendo a permitir que as revelações venham por meio do meu servo. São minhas palavras, mas vocês permitirão que ele seja meu porta-voz. Ao longo de 1830, 19 revelações foram canonizadas no primeiro texto. Já em 1831, 38 dessas revelações foram canonizadas, algumas não. Na próxima semana, abordaremos a seção 77 ou, em algumas semanas, a seção 77. Isso não foi canonizado na época. Portanto, você sabe, diferentes mandamentos foram canonizados em diferentes épocas. Muitos desses mandamentos ou revelações já haviam sido publicados, como no Evening and Morning Star. Por exemplo, na seção 20 da organização da igreja, eles decidiram que precisavam começar a compilá-los. Alguns deles foram simplesmente escritos e entregues à pessoa que fez a pergunta. Quando Joseph Sr. perguntou. Quando Hiram perguntou, sabe, foi escrito, Joseph guardou uma cópia e a entregou à pessoa. Essa pessoa poderia tê-la copiado novamente e compartilhado com sua família e feito o mesmo com outra pessoa. Mas todas são cópias escritas à mão. É muito difícil combiná-las. As outras responsabilidades da empresa literária foram além do livro de mandamentos. Assim, de 1831 a 1838, essa empresa literária recebeu uma grande responsabilidade de publicação. E fiquei muito feliz em ver que, nesse texto, além do livro de mandamentos, eles também receberam a ordem de publicar a nova tradução da Bíblia, que chamamos de TJS. E se tivéssemos os fundos, os meios e a capacidade, se não tivéssemos sido tão perseguidos, se a imprensa não tivesse sido jogada pela janela, se não tivéssemos enfrentado tantos desafios, teríamos tido a tradução da Bíblia, feita por Joseph, logo nos primeiros dias da igreja. A empresa literária também foi encarregada de publicar o Inário da Igreja, um almanaque da igreja, os jornais da igreja, que incluíam o Evening and Morning Star, o Messenger and the Advocate, o Northern Times. E em Kirtland, eles também repetiram e reimprimiram o Evening and Morning Star e o Elders Journal. Fiquei entusiasmada ao ver que eles também foram encarregados de publicar literatura infantil. Eles estavam aqui na fronteira, e as crianças não tinham muitos livros na época. Sabe, não se aprendia a ler com a Bíblia, e esse foi um acréscimo maravilhoso, a visão expansiva de ter literatura infantil ali. Em 1837, eles foram encarregados de publicar a segunda edição do Livro de Mórmon. E quem é o nosso grande editor? Ainda não falei muito sobre W. W. Phelps. Ele é um jornaleiro. Ele é de Ontário, Nova York, que não fica muito longe de onde Joseph estava. Fica um pouco mais ao norte de Palmyra. Mas ele comprou um livro de Mórmon em 9 de abril de 1830. Lembre-se de que a igreja foi organizada em 6 de abril de 1830, mas Parley P. Pratt está em uma missão. Ele vai um pouco mais ao norte, no norte do estado de Nova York, e W. W. Phelps e Parley P. ficam acordados a noite toda comparando a Bíblia com o livro de Mórmon. Ele acorda, dorme um pouco e quer ser batizado. E ele registrou em um artigo que foi publicado no jornal em fevereiro de 1835, desde a primeira vez que li esse volume de volumes. E ele estava se referindo, é claro, ao livro de Mórmon. Até agora, tenho sido tocado por uma espécie de alegria sagrada. Então, conversamos. William Wines Phelps, esse é o W.W. Recebeu as sessões 55, 57, 58 e 70, e ele é absolutamente crucial.
Ele também é um pai maravilhoso. Sua esposa é Sally. Eles têm 10 filhos, 8 meninas e 2 meninos. E ele se ofereceu no Missouri. Lembre-se, eles estão chegando para destruir a imprensa em alguns anos. Sabe? Em alguns anos no futuro. Eles estão destruindo a imprensa. E ele disse: Eu me ofereço como resgate e vocês podem me açoitar ou me matar. Mas parem de destruir nossa comunidade. Apenas me levem. Eu sou o editor. Eu sou o problema. E a multidão não parou. É absolutamente trágico. Mas o momento em que o Senhor o converteu e o trouxe consigo foi simplesmente milagroso. Foi entre julho e novembro de 1831 que ele recebeu essas sessões: 57, 61, 70 e mais tarde 82 e 85. Ele já estava começando a publicar o Evening and Morning Star. Ele é absolutamente um presente de Deus. E outra pessoa sobre a qual não falei muito é John Whitmer. Então, vamos parar um minuto e nos lembrar da ótima família de onde ele vem. Os Whitmers estavam muito dispostos a ajudar. Joseph e Emma se mudam para a casa deles em junho, no dia 1º de junho, para que a tradução seja concluída por causa da violência que estava acontecendo na casa deles em Harmony. E quando eles chegam à casa dos Whitmers, de braços abertos, todos os irmãos começam a querer atuar como escribas e dão uma folga a Oliver. E John era um dos escribas mais dispostos. Mas, por alguma razão, quando Oliver é chamado para a missão que chamamos de Missão aos Lamanitas, em novembro de 1830, temos um chamado de John Whitmer para se tornar o historiador. E ele reluta muito. É interessante, ele era um escriba disposto, mas era um historiador relutante. Foi assim que um biógrafo o descreveu, e temos a seção 47 que foi para ele. E ele recebe esse chamado para escrever cedo, muito cedo, mas não coloca a caneta no papel por um longo tempo, ele espera. No entanto, o que ele tem é um tesouro. Ele escreve a maior parte de sua história da igreja depois de ter deixado a igreja. Portanto, temos que lê-lo a partir dessa perspectiva. Ele escreveu: Eu preferiria não fazer isso, mas observei que a vontade do Senhor deve ser feita, e se ele desejar, desejo que ele a manifeste por meio de Joseph, o vidente. Mas, com certeza, ele pediu uma revelação. E em março de 1831, ele recebeu essa revelação. Assim, ele foi chamado em março de 31 e sua primeira entrada foi em 12 de junho. Portanto, em um mês ou 2, ele começou a escrever. E aqui está uma cópia dos documentos de Joseph Smith. A caligrafia é absolutamente linda, por meio de um mandamento. Mas quando ele terminou, já havia abandonado a igreja. E ele registrou, o que é muito carinhoso para mim, que em 1835, quando ele já estava passando por um momento muito difícil, porque não gostava que Joseph estivesse no comando, foi muito difícil para as pessoas dos Whitmers no Missouri saberem que eles não estavam no comando da igreja ali. Alguns movimentos temporais não se mostraram satisfatórios para todas as partes. E isso resultou na expulsão de muitos membros, entre eles W. W. Phelps e eu. Portanto, encerro a história da Igreja dos Santos dos últimos dias, esperando que eu possa ser perdoado de minhas falhas e que meus pecados sejam apagados e que no último dia eu seja salvo no reino de Deus, apesar de minha situação atual. Isso é 1838 e agora podemos lê-lo. Isso foi parte das compras, parte das coisas que foram disponibilizadas para lermos em 2012. E temos muita sorte de ter essa história de John Whitmer. E se quiser continuar lendo, vá até lá. Mas como essa conferência foi encerrada após 12 de novembro, vamos voltar à linha do tempo. Em 19 de novembro, John Whitmer e Oliver estão partindo para o Missouri com gravatas e um rascunho do livro de mandamentos. Eles param primeiro em Winchester, Indiana, a 450 quilômetros, e então eles continuam a viagem de 1.500 quilômetros. Aqui devo lembrá-los de que Oliver foi chamado para a missão em 1830. Ele foi chamado para voltar ao Missouri em 1831 e ainda assim ele irá novamente 3 vezes em novembro. Pediram a Oliver que fizesse essa viagem de 1.500 quilômetros de Kirtland até o Missouri. Sinto que o pobre Oliver, com suas botas, tenho certeza, estava com frio. Ele sabia o quanto isso seria difícil, e Oliver conseguiu. Ele deu tudo o que tinha. Ele era um servo de Deus fenomenal.
E assim, enquanto W. Phelps vai a Cincinnati para comprar a prensa, Oliver e John seguem seu caminho com nosso relutante historiador. Mas depois que Oliver e John Whitmer saem de Indiana, eles viajam de 20 de novembro a 5 de janeiro. E agora estamos em 1832, de volta ao Missouri. E eles chegam lá. O milagre do tempo é que W. Phelps está chegando lá quase ao mesmo tempo. No início de fevereiro, eles começaram a publicar os artigos, os convênios e a lei. E o irmão Zebediah Coltrane está lá. E muitos membros da igreja que já estavam lá estão muito empolgados com esse projeto. E eles veem os mandamentos e dizem: antes de serem publicados, você pode escrever uma cópia para mim, por favor, de algumas dessas sessões? Eu adoro a lei e as sessões. Gostaria que a sessão 20 fosse concluída. Como no meu slide, temos o exemplo da cópia assinada pelo irmão Zebediah Coltrane. Sabemos exatamente quando as mensagens chegam e são transmitidas. Os santos estão gratos por terem mais pessoas no meio do mato. Mas estou convencida de que a obra de Deus ainda está sendo realizada com força total e que Deus ainda fala com seus profetas. E como Joseph Smith estava imerso em seu estudo das Escrituras e recebeu 56% das revelações que recebeu enquanto traduzia a Bíblia, espero que o mesmo aconteça em sua vida. Ao mergulhar nas Escrituras, espero que o Senhor lhe envie revelações. Ao questionarmos humildemente o Senhor, devemos ter a fé de que Ele nos guiará para encontrar as respostas adequadas. Após calcular, percebo que existem 18 sessões de Gênesis 1 a 24. E, de Gênesis a Malaquias, há apenas mais 8 sessões. Mas no Novo Testamento ele recebeu 45 sessões. É um total de 71 sessões. É simplesmente incrível. Quantas foram recebidas durante esse período de tempo? E à medida que chegamos ao livro de mandamentos e o publicamos como Doutrina e Convênios, e em diferentes versões, e à medida que retiramos as dissertações de fé e acrescentamos mais revelações, cada revelação diferente, cada publicação diferente muda as coisas. Portanto, existem gráficos com a ordem das revelações e as mudanças que foram feitas. Junte-se a nós na próxima semana para continuarmos a publicação do Livro dos Mandamentos original. Gostaria de testificar que acredito que essas palavras são a palavra de Jesus Cristo. Acredito que elas foram enviadas à nossa dispensação para preparar um povo para a segunda vinda, que um dos principais focos da restauração é que todos nós nos unamos em uma sociedade de Sião, sem nenhum pobre entre nós, para preparar o mundo para nosso Salvador. E deixo isso com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém.